Empresários reunidos em Nova York para o Brasil Week relataram que o clima era de perplexidade após o vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro, do Banco Master. A apuração é da repórter Priscila Yazbek. Alguns dos participantes lamentaram a revelação do áudio e outros classificaram como uma bomba. A sensação entre os empresários é que a situação ficou insustentável para Flávio Bolsonaro. Alguns dizem que o áudio acaba afastando aquele eleitor indeciso e aquele de centro também, o que seria fatal para a campanha. Por isso, o mercado e a elite empresarial conversaram sobre candidaturas alternativas no campo da direita. No bolsonarismo, surgiu o nome de Michele Bolsonaro, que não empolga os empresários. Já entre alternativas na direita, alguns disseram que Romeu Zema e Ronaldo Caiado estão entre os favoritos. Alguns empresários avaliam até que o ex-governador de Minas Gerais teria mais força. Ele, inclusive, participou do evento em Nova York e foi ovacionado. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham e aos nossos convidados. Vamos ao debate. Começando contigo, Ana Amélia, o áudio divulgado pode ou não derrubar a candidatura de Flávio Bolsonaro? Boa noite, Débora. Boa noite, José Eduardo Cardoso. Boa noite aos telespectadores que acompanham agora o grande debate. Ela enfraquece, mas não derruba, neste momento, pelo menos. E por que isso? Porque o pior resultado que houve para Flávio Bolsonaro foi uma divisão da direita. Alguns, como Zema, fazendo um enfrentamento direto e uma provocação direta, se posicionando e aproveitando da situação difícil de Flávio Bolsonaro para ter um benefício de espaço eleitoral. Caiado foi mais moderado na reação a esse episódio, que, claro, enfraquece bastante, neste momento, a candidatura Flávio Bolsonaro. E a questão é que Caiado chamou a razão para evitar uma divisão da direita. Esse é o maior risco que enfrenta a candidatura Bolsonaro neste momento. Aliados de primeira hora também reagiram imediatamente, porque alguns são candidatos, como o candidato Luciano Zucco, que disputa pelo PL no Rio Grande do Sul, a candidatura ao governo do Estado, aliado de Flávio Bolsonaro, disse que é preciso ampliar as investigações e esclarecer tudo. Então, não há outra saída para candidatos a não ser exigir uma investigação rápida para evitar que essa contaminação e esse enfraquecimento contamine a candidatura a Flávio Bolsonaro pela direita. Todo mundo fala na Michele Bolsonaro como sucessor. Pelo menos nesse aspecto, o bolsonarismo teria um nome Bolsonaro, porque essa é a força maior da direita brasileira neste momento. No caso do PT, Lula não tem um sucessor, digamos, na medida exata, no retrato que caiba para esta fotografia, se ele tivesse algum tipo de problema de não ser candidato. Mas hoje se está afastada essa hipótese. Lula será o candidato à reeleição para o 4º mandato. Assim, nessa condição, o Flávio Bolsonaro tem que, se quiser, preservar e melhorar um pouco a sua performance eleitoral, que vinha ganhando, empatando com Lula ou vencendo no segundo turno em alguns levantamentos de estatística ou de pesquisa eleitoral, ele precisa urgentemente fazer um esclarecimento para evitar essa contaminação que já está marcando e contaminando. Por enquanto, não há a possibilidade da saída dele, mas que isso enfraquece, não há dúvida. E o nome de Michele Bolsonaro é hoje o nome que melhor expressa por ser Bolsonaro e por ter digamos, ser uma mulher e ser a novidade numa campanha eleitoral. Porém, isso, de novo, reside numa divisão interna da família em relação a essa disputa. Então, realmente ainda vai ter muita água para correr embaixo dessa ponte, Débora. E penso que a disputa eleitoral das eleições de 2026 serão incrivelmente emocionantes, para dizer o mínimo, porque vai ter muito barulho ainda pela frente. Obrigada, Ana Amélia. Agora, Cardoso, eu quero te ouvir. O áudio divulgado pode ou não derrubar a candidatura de Flávio Bolsonaro? Boa noite, Débora. Boa noite, Ana.
uma bomba de nêutrons no colo de Flávio Bolsonaro, indiscutivelmente. Esses fatos o atingem de forma brutal em todas as dimensões que um candidato efetivamente tem que ter na hora que vai disputar uma eleição. Do ponto de vista da sua imagem, está atingida. Do ponto de vista ético, pesou sobre ele uma situação delicadíssima, né? Ou seja, mesmo que seja só uma solicitação de dinheiro para o filme do pai, isso já em si é gravíssimo. Estamos falando de milhões de reais. Já tinha se fornecido 60 milhões, ele queria mais o dobro para custear um filme que, na lógica, vamos dizer claramente, pelo mercado do Brasil, poderia ser custeado com muito menos. O vencedor do Oscar custou 40 milhões. Ou seja, uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça, o que levanta a suspeição de que esse dinheiro possa estar indo para outros rumos, para outros caminhos, não era só para o filme, não. E a produtora disse que não recebeu nada. Então, quem recebeu esse dinheiro? E por que Porcaro estava fazendo isso? Porque gosta da dramaturgia, gosta do cinema? Ou era uma relação de troca com a família Bolsonaro? É evidente que é uma situação de troca, como ele fazia com todos para quem ele dava dinheiro, né? Não existe almoço grátis, como diz a Ana Amélia. Então, ou seja, é óbvio que aí está tendo uma situação absolutamente inaceitável que atinge, inclusive, o discurso eleitoral de Flávio Bolsonaro. Ele está atingindo. O que ele vai dizer? Que o seu adversário é corrupto? Que a esquerda é corrupta? Ele não tem saída para esse tipo de coisa do ponto de vista do discurso eleitoral. E mais, atinge, inclusive, na perspectiva da sua capacidade cognitiva da realidade. Vamos ser sinceros, né? É a velha frase que eu sempre cito, que Deus foi injusto com a humanidade porque limitou a inteligência, mas não limitou a burrice, né? Vamos imaginar uma pessoa totalmente descomprometida com a ética, né? Mas, além disso, mostra uma falta de capacidade, de compreensão da realidade. Quer dizer, o outro está sendo investigado e, durante a investigação, ele manda mensagem pedindo dinheiro, milhões, para o filme do seu pai. É realmente algo inacreditável. Eu mesmo, quando vi isso, achei que era uma fake news. Achei que era uma produção por inteligência artificial. Mas no Brasil, a inteligência artificial ela fica até subestimada diante da realidade, da criatividade, da estupidez que nós temos muitas vezes no mundo político brasileiro. Este quadro, portanto, me leva a uma conclusão que a campanha de Flávio Bolsonaro está duramente atingida. Ele, não sei se ele consegue se reerguer, eu não sei se ele consegue se levantar. Não posso cravar, sinceramente, dizer, olha, derrubou a candidatura. Não posso falar isso, porque no Brasil isso seria um exercício de futurologia bastante irresponsável, conhecendo a vida brasileira como ela é. Mas a possibilidade dele se recuperar deste tombo portentoso é realmente muito delicado. Até porque ele começa a ter tiros da própria direita, da própria extrema-direita. Nós vimos aí o que várias pessoas que não gostam da candidatura de Flávio estão fazendo. Nós vimos o Zema indo para cima para ocupar o espaço do Flávio, vimos Eduardo respondendo ao Zema, vimos o Caiado ali demarcando posição. Já tem gente articulando a Michele, que é um problema para a própria família, porque os filhos não querem, o Bolsonaro não quer. Ou seja, um desastre absoluto, um strike político é o que aconteceu em desfavor de Flávio Bolsonaro. Vai manter a candidatura? Não sei, mas que ela está atingida duramente, isso está. Bom, então, nesse ponto, os dois concordam e chegam à mesma conclusão. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que, Zé, você falou que o filme vencedor do Oscar custou menos do que os 60 milhões já repassados. Só talvez você tenha se referido ao Agente Secreto, né, o filme brasileiro, que custou 28 milhões de reais, mesmo bem abaixo, mas não venceu o Oscar, né, como filme, mas só trazendo aqui esse... O outro custou 40, viu, Débora, pelo que eu vi. 45, exatamente. 45, isso, exatamente. Obrigada.